a gente vai para o último case de hoje, do nosso primeiro dia. E quem vai contar esse case para a gente é o Caio Lente, que é da Terra Nova Consultoria. O nome do case é Definindo o Desfecho de Processos Estratégicos utilizando a ciência de dados. Seja muito bem-vindo, Caio, e pode assumir aí o comando. Obrigado, Juliana. É um prazer aqui estar no evento de vocês, é um prazer ter recebido esse convite. Eu me sinto honrado aqui de estar participando, ainda mais de ser a última apresentação, né? Recebe uma responsabilidade aí de fechar com chave de ouro, mas realmente muito obrigado e obrigado aí pela audiência e pelas pessoas que estão assistindo. Uma boa noite a todos, tá bom? Então, eu sou o Caio Lente, né? Eu sou sócio e cientista de dados na Terra Nova, né? Eu vou começar a nossa apresentação aqui falando um pouquinho da gente, e aí a gente já vai falar mais do case, que eu acho que é o que todo mundo tá mais interessado. Então, assim, para começar, eu acho que tecnicamente a gente é uma startup, né? O nosso time é pequeno, a gente é bastante eficiente, a gente está tentando crescer ainda, como é que se fala, Terra Nova, como Terra Nova, está desde 2018 no mercado, então é uma empresa relativamente nova, mas o nosso time, ele vem sendo construído desde 2010, com a fundação da Associação Brasileira de Jurimetria, que é, de fato, a primeira instituição do Brasil, né, a falar de jurimetria. A gente foi fundado pelo Júlio Trecente, né, a ABJ foi fundada pelo Júlio Trecente e pelo Marcelo Guedes Nunes, né, professor da PUC, já bem conhecido na academia e na prática da jurimetria. Então a gente tem, assim, a gente diz, né, e acho que é fácil comprovar, que nós somos o grupo com maior experiência pelo tempo e pela prática e, assim, o nosso time, né? A Platypus, ela foi a empresa que saiu da BJ, né, para atender o mercado privado, porque a BJ ela é uma instituição sem fins lucrativos, que atende órgãos públicos e faz pesquisas, e a gente sentiu nessa necessidade do mercado privado de usar a jurimetria. Então, a Platypus, ela vem desde 2011, e aí a gente relançou a Platypus como Terra Nova em 2018 para realmente, assim, entrar de cabeça no mercado e começar com uma estratégia mais agressiva, mais engajada de participação. E o nosso time, assim, eu não tenho nem muito o que falar, mas nós somos um time ímpar, né? Nós somos, até o final do ano, se não me engano, nós já vamos ser 2 doutores, 2 mestres e mais alguns aí que fazem parte, sendo que os 2 doutores já são professores universitários. Então, assim, o nosso time é só gente de ponta, assim, modéstia à parte. Tá? Enfim, essa é a história da Terra Nova, e eu acho que a gente já pode falar um pouquinho dos nossos produtos, só para vocês terem uma ideia do que eu vou abordar aqui hoje. A Terra Nova, ela tem 4 principais produtos, tá? O primeiro deles, aí já é uma piadinha com o nome também, é o Terra Vista, tá? O Terra Vista é um dashboard, né? A gente costuma usar esse termo dashboard, é um painel online, né, de acesso para qualquer pessoa da empresa, né, que tenha o login, que ajuda a controlar a base interna, né, com monitoramento de inconsistência, projeção da carteira, indicação de estratégias. Na verdade, é um dashboard modular, né, que vai atender às necessidades específicas daquele cliente, que é o que a gente sempre ressalta, né? A jurimetria, ela não é um produto que você vende, a jurimetria não é um software que você coloca no computador, a jurimetria é um processo, é uma técnica e é, acima de tudo, uma filosofia de como trabalhar no direito, né? Então, o Terra Vista, ele como uma plataforma, é propositalmente aberto para que a gente possa colocar os módulos que atendem exatamente aquele cliente. E é super simples a gente criar novos módulos que atendam o cliente, a gente faz isso o tempo todo, tá? Próximo produto que a gente vende, né, que são os nossos produtos de prateleira, é um mapa estratégico, que a gente normalmente usa para monitorar o jurídico como um todo, né? Então, comportamento judiciário, bases de dados colhidas diretamente dos tribunais com robôs, né, até manualmente, de vez em quando a gente precisa fazer isso com tribunais que têm certas limitações. E eu vi muita gente perguntando, né, se a gente conecta com software jurídico, se conecta com software jurídico, se o produto, ele como é que se fala?
ele tem integração, etc. A gente trabalha com todas as APIs, a gente realmente entra de cabeça no cliente, a gente, assim, faz tudo que a gente consegue. A gente já trabalhou, se não me engano, um dos nossos cases foi trabalhar, né, numa empresa que usava o Iló, e o Iló, ele não tinha uma API que facilitava o acesso no momento, né, assim, tapar minha boca aqui, mas no momento eles não tinham uma API que facilitava tanto, então a gente fez um robô que acessava o Iló e fazia as modificações para aquela empresa, né. A gente tem todo um arcabouço técnico e teórico para resolver os problemas do cliente. Então, o mapa estratégico, ele seria como o Terra Vista, só que para dados externos que a gente raspa, que a gente categoriza, que a gente analisa, que a gente transforma em bases de dados estruturadas para o cliente. Então, por exemplo, se você quiser monitorar concorrentes, como que está a carteira jurídica dos concorrentes, é aí no mapa estratégico que a gente vai ter essas informações. O nosso terceiro produto é o parecer jurimétrico, que assim é a nossa menina dos olhos, porque é um parecer jurídico que usa argumentação quantitativa, né? Então, assim, você vai levar para o juiz, você vai levar como argumentação jurídica um documento escrito por advogados, mas advogados que entendem e trabalharam junto com a gente no processo técnico-quantitativo. Então, eles vão incluir esses argumentos na própria análise, né, na próxima justificativa jurídica. Então, algo realmente assim que é ímpar no mercado, é o que eu sempre digo, é ímpar no mercado. E o quarto produto, né, que é o genérico, é a nossa consultoria, assim, que é o que a gente fala que a gente vai resolver os problemas do usuário, né, do cliente, da melhor forma que a gente pode. Tá? Então a gente tem esse panorama, né, essa é a Terra Nova, com os nossos profissionais e os nossos produtos, e agora eu vou falar do nosso case. Tá? O case, assim, brevemente, assim como muitos dos cases que a gente viu por aqui, eu não posso falar o nome da empresa, mas é uma empresa, uma das maiores empresas, assim, uma das maiores empresas do mundo. Realmente, assim, o caso, né, que a gente trabalhou especificamente, o caso valia alguns bilhões de dólares, né, e, assim, o case é só sobre ela, mas, assim, eu poderia trazer inúmeros outros cases, porque os clientes que a gente atende, se você somar o market cap dos nossos clientes, a gente passa de 2 trilhões de dólares no market cap dos nossos clientes. Então, assim, a gente é startup, mas a gente não veio para brincar, né? A gente realmente é uma empresa madura e que tem capacidade de trabalhar com as maiores empresas do mundo, né? Então, agora, sobre esse case específico, é uma empresa enorme, né, que tinha um caso estratégico de alguns bilhões de dólares, que nos procurou para traçar uma estratégia, né, para de fato, assim, traçar como ia ser a argumentação deles relativa a esse processo, né, e um dos grandes argumentos do outro lado, né, da outra parte, era baseado em muito chutômetro, em muito feeling, em muita opinião, que é uma coisa que a gente vê muito no jurídico, né, no judiciário como um todo, e que, às vezes, a jurimetria ela te permite rebater esses argumentos sem você precisar também ir para o qualitativo e para a opinião, né? A gente rebate com fatos, né? Contra fatos não há argumentos. E aí a gente precisava, né, voltando para o case, a gente precisava estudar o tempo de ações civis públicas envolvendo dano ambiental. Tá bom? Então era mais ou menos esse o cenário. Então, né, a primeira etapa do nosso projeto foi o Terra Vista, que também é o primeiro produto que a gente apresentou. Tá? Se estiver funcionando direito a visualização aqui ao lado, vocês devem estar vendo uma animação que é de fato o Terra Vista em ação, né? Essa é a plataforma como ela fica disponível para o cliente. Obviamente a gente mascarou os números, né, para não expor o nosso cliente, mas é isso que vocês estariam vendo se vocês contratassem o Terra Vista. Então a nossa solução, né, mais uma vez voltando aí para o case, a solução, né, foi assim: primeiro, pegar a base interna do cliente, né, de mais de 50 mil ações de indenização, né, e usando estratégias sofisticadas, né, de análise de sobrevivência, que assim, muita gente vai falar que é inteligência artificial, muita gente vai falar que é machine learning, aprendizado de máquina, mas assim, no mundo da estatística, né, como muitos dos meus colegas da Terra Nova são estatísticos, análise de sobrevivência é o nome da técnica, tá? E a gente projeta a base interna
para mostrar em quanto tempo essas ações vão ser encerradas caso não houvesse acordo, que era uma coisa muito importante para o nosso cliente. Tá? Então, a gente usando essas características dos processos e usando esses métodos de análise de sobrevivência, a gente conseguia projetar a carteira do cliente para o futuro e fazer análise de como intervenções na estratégia de acordo, né, como modificações na estratégia de acordo, iam mudar o contingenciamento desse cliente no futuro. Né? E aí a gente colocou todo esse modelo no dashboard com assim, sliders e caixas de seleção para o cliente poder brincar com a ferramenta mesmo e descobrir qual seria a melhor alternativa para ele. Né? Esse foi o nosso grande resultado, que é o que vocês podem ver aqui na apresentação logo ao meu lado. Tá? Então, foi com a base interna. Mas agora a gente precisa fazer um mapa estratégico. A gente precisa ver quais são os cenários das ações civis públicas de danos ambientais como um todo, né? Principalmente nas unidades federativas que preocupavam o nosso cliente. Tá? Então, a nossa solução, a gente fez um mapeamento de 4 bases de dados. Tá? 2 justiças estaduais, 2 justiças federais, né, em parzinho, em 2 unidades federativas distintas. Tá? A gente criou robôs que rasparam, né, as informações de processos desses tribunais, totalizando uma base final que tinha mais de 40 mil ações civis públicas de danos ambientais. Tá? Usando mais uma vez essas estratégias de análise de sobrevivência, a gente conseguiu analisar o tempo típico dessas ações, mas mais importante que o tempo típico, a gente conseguiu identificar quais fatores afetam o desfecho. Então isso levou a gente para um cenário assim, bastante holístico, né, sobre a base interna do nosso cliente, ou seja, os dados específicos do nosso cliente e os dados universais, os dados desse total, né, das unidades federativas de interesse, permitindo, né, que a gente traçasse, né, essa estratégia de acordo, não só com a base interna do cliente, mas também com a base externa, sabendo exatamente quais eram os fatores que modificavam o resultado. Né? Então, o resultado final, né, a apresentação final, foi um relatório técnico, né, para o nosso cliente poder guardar isso e ter isso de forma que fosse mais fácil de apresentar num tribunal, por exemplo, e mais um dashboard, tá? Que, mais uma vez, como vocês podem ver, está aparecendo aqui do lado, mais um dashboard para poder facilitar o delineamento da estratégia a ser utilizada. Então, feito esses 2 passos, né, o Terra Vista e o mapa estratégico, tendo esses cenários interno e externo, a gente pode ir para o parecer jurimétrico, que é realmente assim, o chance, é o produto final. Assim. E só uma observação, apesar de eu estar falando de um caso muito grande, né, de um cliente muito grande, todas essas ferramentas elas são acessíveis para times pequenos, médios, grandes, o tamanho que for, né? Porque é tudo customizado, a gente atende à necessidade do cliente, tá? A gente não vai vender nada de prateleira para você, a gente vai te mostrar o que você quer, entregar o que você quer, tá? Então, assim, nem todo mundo vai precisar de um parecer jurimétrico, mas é legal mostrar aqui, porque eu acho que realmente mostra o potencial final da jurimetria, né? Então, o parecer jurimétrico foi, com base nesses dados coletados, né, nas bases anteriores, nas análises anteriores, a gente criou uma linha de argumentação para um parecer jurídico, né, que era complementada com esses dados estatísticos dos processos dos tribunais, que essencialmente refutavam as análises baseadas em intuição da parte contrária. Né. O nosso diferencial é que o estudo não considera, né, só as bases internas e externas, mas também a gente faz análises manuais de amostras aleatórias e passa para advogados analisarem exatamente aqueles processos para validar todas as nossas análises estatísticas. Então, assim, é um estudo que seria digno de um paper. Inclusive, a gente está planejando já divulgar um paper, não sobre esse caso específico, mas sobre um outro que talvez em outro Busca Jur Cases a gente possa apresentar, né? Realmente, assim, são bases sólidas de argumentação, são coisas assim que você raramente vai encontrar em algum outro lugar, tá? E o resultado, né, foi a complementação dessas técnicas jurídicas com essas técnicas quantitativas e estatísticas de ciência de dados, né, Big Data, Machine Learning, Inteligência Artificial, todos esses buzzwords que a gente ouve por aí, culminaram em uma decisão favorável para o nosso cliente, que é algo que a gente se orgulha bastante. Tá? E consultoria, né, só para colocar esse um pouquinho a mais,
A Terra Nova também, né, caso isso possa te interessar, a gente também atuou em outros projetos, né, orientando disponibilidade e qualidade de dados dos tribunais, para os clientes poderem saber o que eles iam conseguir extrair de cada estado, análise do Banco Nacional de Demandas Repetitivas, orientações sobre conceitos básicos de estatística aplicada ao direito. Então a gente dá aulinhas, assim, muitas vezes de estatística, a gente dá aulinhas de média mediana, modelo de regressão, até assim o mais avançado, caso o escritório, caso o cliente se interesse. A gente também ajuda clientes a fazerem transição de sistema, porque a gente também tem uma base de programação muito significativa, né, de TI, de base de dados. A gente teve uma vez que a gente ajudou o nosso cliente a escolher outra consultoria para trabalhar ao nosso lado com uma coisa que a gente não conseguia, né, porque era de outro setor, não era do jurídico, mas a gente participou das reuniões porque a gente tem o conhecimento técnico suficiente para auxiliar nesse quesito, tá? E aí, é aí que eu encerro a minha apresentação, tá? Eu acho que eu estou quase acabando com o tempo. Eu vi que chegaram, acho que duas perguntinhas, não sei, uma perguntinha, enfim. Aqui vocês têm os nossos dados, né? O nosso telefone, 2193-3819. O nosso site é trnv.com.br, tá? Aí embaixo do slide vocês podem ver algumas das associações que a gente está associado. Então a gente tem a Associação Brasileira de Geometria do nosso ladinho. Assim, a gente ajuda muito eles, né? A gente sempre lê todos os estudos deles, a gente nasceu deles. A gente tem a PUC São Paulo, a gente tem o Instituto de Matemática da Universidade de São Paulo, a gente tem o CONRE, que é o Conselho Regional de Estatística, a gente tem a Associação Brasileira de Legal Techs e Law Techs. Então a gente realmente aí tem todo um... eu digo que a gente tem costa quente, porque a gente realmente tem muita gente aí por trás de todo esse nosso sucesso. Se vocês tiverem alguma dúvida, o meu e-mail é cdecaio e lente, meu sobrenome, @trnv.com.br, tá? E aí eu acho que eu passo a palavra para a Juliana, né? Se alguém mandar alguma pergunta... Caio, a pergunta fica mesmo aqui para você. Opa, estou retornando meu áudio. Se vocês têm uma solução, uma entrega, um produto, ou se é sempre só consultoria? Não, a gente, né, o Terra Vista e o Mapa Estratégico, eles são produtos, mas a gente sempre pergunta o que o cliente vai querer, porque a gente vai precisar conectar na base do cliente, essa é a primeira coisa. Então, assim, a gente tem um preço padrão, né, a gente tem, inclusive, a gente tem um soft opening aí dos nossos produtos, que a gente dá desconto, enfim, aí fala com a gente tem 30 dias aí de teste. Não é um produto que você pode simplesmente ir lá, logar e comprar, porque isso não seria, na nossa concepção, jurimetria, né? A jurimetria, ela necessariamente passa pela inteligência. Então, assim, a gente tem um produto pronto, né, mas a gente precisa falar com você para conectar na sua base, e aí a gente mostra. Mas só não é de prateleira em nome, eu diria assim. Perfeito, Caio. Muito obrigada. Obrigada, pessoal da Terra Nova, pela parceria. Muito obrigada, Caio. Obrigadão.